Olha, gente, quando a gente fala nos nossos avós, quase sempre vem à nossa memória aqueles pratos, né, que eles preparavam com muito carinho e afeto. Um bolo, uma torta ou um assado, né, com um aroma que só de fechar os olhos nos transporta diretamente para a nossa infância. Essas lembranças afetuosas são comuns. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos conhecer uma trajetória, né, de uma família que transformou a memória de uma receita do avô em um negócio de muito sucesso. E é uma receita de pão de mel. Olha que delícia! E é por isso que nós estamos recebendo aqui no nosso Jornal da Manhã o Fábio Maila, e também nós vamos conversar com a Juliana Nadruz. A Juliana Nadruz é chocolatier. Puxa vida! E também vamos falar sobre a Ilha do Mel, a Ilha do Pão de Mel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Juliana. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Bom dia, Flávio. Bom dia, Jonathan. Bom dia a toda a audiência. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para nós é um prazer poder contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória. Juliana, bom dia para você. Bom dia, Flávio. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Ô, Juliana, antes da gente passar aqui para o nosso roteirinho de perguntas, eu queria pontuar com você. Chocolatier, para quem não sabe o que faz uma chocolatier, o que é chocolatier? Chocolatier é uma técnica em chocolate. Na verdade, eu tenho um curso, né, técnico de Beat to Bar, que eu aprendo a fazer o chocolate desde o início. Desde o grão, a gente colhe o cacau, aprende a tostar, temperagem, faz derretimento e constrói a barra de chocolate. Eu sou transformadora também, que a gente compra a barra e transforma em produtos, e chocolatier é quem faz a barra de chocolate. Puxa vida! E é difícil mexer com o chocolate, né? Porque dizem que não é fácil, que o chocolate tem alguns segredos, que é um alimento assim que para manusear exige um certo cuidado. Sim, todo alimento ele tem que ter, né, sua técnica. Eu acho que a cozinha é química, né? A gente trabalha com texturas, com sabores. Então, assim, o chocolate principalmente, porque a gente está tirando o fruto, tá transformando ele em temperatura, misturando com outros ingredientes, né? Então, tudo é uma química, física, e tem essa transformação. E o amor, né? Que quando a gente faz com carinho, o alimento, a gente leva isso para todo mundo. É verdade, e ainda mais chocolate, né? Porque chocolate chega... Vai direto pro coração, né? Você falou tudo, Fábio. O chocolate vai direto no nosso coração, é bom demais. Quem é que não gosta, gente? Um chocolate... Às vezes você teve um dia difícil, né? Um dia corrido, um dia de estresse, aí você chega em casa e fala, eu mereço comer um chocolate, né? Assim, é dessa forma. Mas, vocês vieram hoje aqui para contar uma história pra gente, que eu já dei uma olhadinha nessa história e vi que é muito bonita, né? Sobretudo é muito bonita. E vocês vieram de longe, né? Vocês vieram de onde para chegarem aqui agora? De Selvíria, MS, mas a empresa está constituída em Ilha Solteira, a última cidade do estado de São Paulo. Mas vocês saíram de Selvíria? Isso, hoje às 3 da manhã a gente iniciou o deslocamento para cá para poder chegar a tempo aqui. Rapaz, 3 da manhã vocês saíram, já pegaram a estrada. Obrigado, viu, por vocês terem feito aí esse cronograma, para vocês estarem aqui com a gente. Juliana, por favor, conta para mim por que a data de ontem foi Dia dos Avós, né? Tem um significado tão especial para vocês, especialmente para você, Juliana. Que memórias essa data resgata em você? Nossa, Flávio, bom, Dia dos Avós, né? Então, o nosso slogan é Unindo Gerações, e meu avô é uma pessoa muito especial. Apesar de ter tido pouco tempo com ele, né, eu tenho muitas histórias. Eu tive mais contato com o meu bisa e com a minha avó, porque meu avô faleceu cedo, mas a minha mãe sempre manteve a memória dele muito ativa com a gente, com os meus irmãos, com as irmãs dela, porque ela é a irmã mais velha, né? Então, ele faleceu com 59 anos. Ele trabalhava aqui na fazenda Jacarecatinga, em Valparaíso, né? Divisa com vocês aqui. E, assim, a minha infância foi maravilhosa, porque minhas férias iam para a fazenda, onde eu passava as férias inteiras com ele. E você sabe, criança gosta de brincar na terra, andar a cavalo.
então passear, pescar, então era o que meu avô fazia com a gente. Então a data de ontem foi muito especial, a gente trouxe em fotos, em lembranças, né? E a nossa história na empresa também é muito voltada a ele. Ah, muito bem. Agora, essa receita que mudou, de uma certa forma, a vida de vocês, ela é uma conexão com 3 gerações, né? Sim. Da sua família, Juliana. Como é que isso aconteceu, assim? Como é que vinha essa memória afetiva de uma receita e como é que ela foi passando de geração para geração na sua família? A minha mãe era muito apegada ao meu pai, ao meu avô, desculpa. E assim, na época da fazenda não tinha contato com doces, né? Eram o que eles faziam, os doces caseiros mesmo, a abóbora, o pão, as roscas. E assim, todo mês o patrão da fazenda levavam os capatazes para fazer compra. E a minha mãe esperava meu avô e minha avó voltar da compra, porque eles sempre traziam um mimo, um carinho para ela. Ela era mais velha, os outros eram bebês, ela que cuidava das outras irmãs. Então, assim, ela esperava aquele momento. E ele trazia uma bolachinha que tinha especiarias. A gente fala bolacha de pão de mel por conta das especiarias, né? Porque a gente não teve o contato, então eu não sei realmente dizer se esse produto era um pão de mel. E meu avô faleceu em 92, 94, 95 a minha mãe começou a desenvolver um bolo de chocolate. Com especiarias, porque não era um bolo único, só chocolate, tinha especiarias, era um cheiro espetacular em casa, eu tenho essa lembrança, e ela chamava esse bolo de bolo do vozão. Então, assim, só que eu não sabia o porquê. Então, assim, a gente cresceu com o bolo, com os cafés da tarde, reunia a família, porque ainda na minha época era de sentar todo mundo na mesa, conversar, tomar um café. Me emociona demais, porque eu sinto falta desse momento. Hoje, meus irmãos estão cada um na cidade e a gente não tem esses momentos mais em família. Mas passou o tempo, a gente mudou de cidade, eu fui para a faculdade. Na época da faculdade, eu comecei a vender trufas, bombom, pão de mel para ajudar, né? Porque a minha faculdade era integral. Eu sou formada em zootecnia, não tem nada a ver com a área, mas foi o que me ajudou a passar a faculdade e a lembrança de casa. Era o afeto, era o carinho, que eu também me trazia, retornava para casa, eram os doces. Mudamos para Silvíria. E por conta do financeiro eu comecei também a trabalhar com doce lá, onde eu fui desenvolvendo, fazendo curso, fiz o curso de chocolatier, fui fazer um instituto gastronômico em Rio Preto. Então me aperfeiçoando até que eu fui para a confeitaria mesmo. E nisso eu estava desenvolvendo um pão de mel para vender o dia a dia e a minha mãe veio com a história do bolo do vozão. Um bolo de chocolate com especiarias e eu resolvi aperfeiçoar, né? Todo mundo conhece o pão de mel, todo mundo come um pão de mel, mas eu queria trazer a memória do meu avô para ela. E aí eu fui levando as receitas e ela falava, mas não é isso ainda, tal. E aí eu sempre ia trocando uma receita ali, colocando uma coisinha a mais, um ingrediente, que eu não vou contar tudo que tem, óbvio, né? Mas até um dia que ela chorou, se emocionou, e ela falou, é isso daqui. Esse é o sabor do meu pai, esse é o cheiro do meu pai. Então, assim, pra mim aquilo foi, acho que a melhor coisa em 40 anos que eu pude ouvir da minha mãe, porque eu consegui trazer o pai, que era a pessoa mais importante da vida dela, como ela e meu pai são pra mim, eu consegui trazer num doce. Então, assim, é muito emocionante, é gratificante e tem uma história muito forte, porque eu acho que essas gerações, né, as histórias que a gente tem de avós, de bisavós, de pai e mãe, a gente leva pra vida, é o que molda a gente, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um pouquinho deles, e principalmente do meu avô, porque as minhas memórias são muito boas. Como é que era o nome do seu avô? É Braz Martins de Oliveira. Braz Martins. Braz Martins. A gente tá vendo uma foto sua com o seu avô aqui. Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, né? Pelo canal Suelen Giron, tá vendo você, pequenininha, com o seu avô. Olha que coisa linda, gente.
ontem, no dia dos avós, eu fiz questão de publicar essa foto também com uma música assim, que falava que a nossa saudade, né, era correr em volta dos avós e escutar as suas histórias. Com certeza. E você falou da memória olfativa, não é? Que é tão comum quando a gente pensa nos nossos avós. É algo que cria uma identificação direta com a história que vocês vão contar pra gente, não é? Porque a gente tem o avô ou a avó que cozinhava, que fazia aquela... às vezes o almoço do domingo que reunia a família toda, não é? Eu tenho uma lembrança da minha avó do bolo de bolo. Não é o bolo de bolo? Aquele bolo que é de açúcar, né? Para você comer com café da tarde ou café da manhã. A minha avó fazia de uma forma maravilhosa. Eu aprendi a receita, mas eu acho que eu não consigo fazer igual dela. É uma questão a ser trabalhada, né? Mas, deixa eu aproveitar também o Fábio que está aqui com a gente. Porque, Fábio, você é o marido da Juliana. Isso. Né? E você, de uma certa forma, ajudou também essa empresa a se tornar um case de sucesso. Como é que você entrou nessa história? Na verdade, eu trabalhava numa multinacional em Campinas, né? Nós mudamos para Selvíria há 10 anos atrás. E tive dificuldade para me enquadrar aqui no mercado de trabalho da região. E fiquei no sítio, a gente mora numa propriedade rural, né? Mantendo a tradição da fazenda, a gente continua morando no sítio. E a Juliana me chamava, Fábio, vem empreender comigo, né? Vem trabalhar comigo, deixa aí o sítio um pouco, vem me ajudar, vamos seguir, né? E meu pai, nós temos outros 2 sócios, que é meu pai e a esposa dele. E também tem uma bagagem bacana em administração. E resolvemos fundar uma empresa de confeitaria que tinha um cardápio amplo, né, para poder... Todos eram CLT, não tinham experiência em empreendedorismo, né? E aí entre o Sebrae, a regional aqui de Araçatuba também está conosco, tanto o Sebrae aqui de Ilha Solteira, que faz um trabalho maravilhoso, quanto a regional sempre nos capacitando, nos apoiando. A gente tem um apelido aqui na região que é Filhos do Sebrae, porque todos os cursos que o Sebrae disponibilizou para acesso aqui da nossa regional, nós realizamos 100% dos cursos. E os resultados apareceram. Então a gente aprendeu a contar a história, tinha um produto bom, aprofundou na questão administrativa, né? Porque sem o conhecimento a gente também não consegue levar essa história para mais lugares de maneira sustentável, né? E graças a Deus, depois de a primeira empresa, que foi a empresa mãe para a Ilha do Pão de Mel, onde a gente pivotou produto, levou para mercado, fez todos os testes. Hoje a gente está só com a Ilha do Pão de Mel. Ela começou a operação agora em janeiro deste ano, né? Ela tem o CNPJ constituído desde o ano passado, mas a operação começou em janeiro. E graças a Deus, cara, até tracionou de uma maneira que a gente ficou até assustado. Nós temos demandas hoje em 5 cidades, ainda não conseguimos atender, estamos só em Ilha Solteira e Três Lagoas e Selvíria, né? Que são mais próximas ali. Mas acredito que no futuro breve a gente já vai conseguir estar aqui, principalmente aqui em Araçatuba. Tem muita gente que já conhece o produto, que pede, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai estar por aqui também. O Ney Ferracioli que está assistindo, acho que o Ney assiste mesmo pelo YouTube, ele não vê só, ele não ouve pela rádio, não, ele assiste. Ele disse que está emocionado lá e disse que o pão de mel é uma delícia. Ele já deve ter experimentado. Deve ser o Ney da associação, né? Isso mesmo. O grande. O Ney é um grande parceiro nosso também. Um abraço para ele. Ele sempre que pode nos ajuda aí a divulgar a marca, a empresa, a história. É um grande parceiro. Um abração para ele. Bom demais, Ney. Um abraço para você, uma ótima semana, viu, querido? Vou fazer uma pergunta que vale para os dois. Se vocês quiserem ir complementando a resposta aí, fiquem à vontade, tá? Você comentou, Fábio, da importância da capacitação, né? Para você transformar uma boa ideia em um case de sucesso. Mas o dia a dia do empreendedor não é fácil, né? Não é um céu cheio de estrelas. Exato. Às vezes vem umas nuvenzinhas pesadas também. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Flávio, além de entender todo o processo, né? Porque são níveis, né? Como o Vitor Martins, que é o nosso consultor aqui de Araçatuba, diz, né? É um processo. Nem tudo são flores, é muita luta, né? Para poder fazer com que o negócio dê certo. Mas, como você colocou aí, a nossa capacitação e você entender como funciona... um momento ruim também não é terra arrasada, ele faz parte, né? O erro te joga para frente, né?
continuar buscando esse conhecimento e evoluindo, entendendo por que aconteceu e não repetir o erro. Acho que o pequeno, o MEI principalmente, né, quem está saindo da informalidade, começando a trajetória no empreendedorismo, comete alguns erros que são naturais, mas o importante é assimilar o que aconteceu, seguir. Nós já tivemos, por exemplo, uma quase quebra no meio do caminho, tivemos que recomeçar. Tivemos coisas que não funcionaram e tivemos coisas que foram sensacionais, como por exemplo a parceria com o Caíto Maia, né? Então nós temos muito orgulho dessa trajetória e esse tempo no empreendedorismo vai criando a casca que a gente precisa, né? E isso aí é só o dia a dia, é só indo para o jogo, porque cada empresa tem as suas nuances, né? Cada produto, cada serviço. E isso vai trazendo a maturidade com o tempo. É tijolinho por tijolinho, não tem jeito. Tem que viver na prática, porque senão a gente não entende a fundo o que o negócio tem a oferecer. Perfeito. Tem que ter coragem mesmo, né? Porque o dia a dia vai exigindo desafios que aparecem e dentro de uma capacitação, dentro de um objetivo já previamente traçado, as coisas começam a dar certo. Não foi assim, Juliana? Foi, só para complementar, eu fiz transição de carreira, né? Então, assim, eu sou formada em zootecnia, área animal, e fui para a confeitaria por conta do financeiro. Eu acho que a gente recomeçar não é ruim para ninguém. Todo mundo tem o direito de recomeçar, sendo novo, mais velho, mulher, homem. Então, assim, eu foco muito nisso. Sempre recomeçar, nunca deixar de fazer o que você quer, sempre se capacitar. E a gente trabalha em família. Às vezes as pessoas acham que trabalhar em família é muito ruim. Não, tem todos os seus desafios, como trabalhar com pessoas estranhas, mas você está do lado de família. Eu trabalho com o Fábio já há 10 anos, a gente está casado já há 10 anos, então assim, a nossa vida foi trabalhando e construindo junto. Então eu acho que assim, pelo menos eu tenho ele ao meu lado, ele é meu parceiro, né, empreendedor. Sim. Então assim, quando eu não quero, ele fala, vai, levanta e vamos continuar. Então eu acho que é sobre isso, quando você tem capacitação, você tem companheirismo e nunca desistir. Muito bem. Agora, vocês já participaram de feiras importantes, não é, levando o produto de vocês, e tiveram ótimas experiências com essas feiras. Como é que foi isso? Em 2024, em 2023 nós tínhamos recebido um convite para participar da Feira do Empreendedor em São Paulo, né? Hoje é a maior feira de empreendedorismo do mundo, na época era da América Latina. E por conta desse evento que nos prejudicou um pouco, nós não conseguimos estar presentes. 2024 a gente conseguiu, a regional nos apoiou, a gente foi participar da feira. E num setor que tinha 300 MEIs, o nosso resultado operacional foi mais de 800% acima do segundo colocado. Uau. Em vendas no setor, né? E quando se tratou de alimentação, foi mais de 500%. Em comparação aos outros alimentos disponíveis no shopping compra do pequeno, né? E em 2024 eu consegui fazer um contato com o Caíto Maia da Chili Beans. Após uma palestra dele, a gente lançou um desafio, ele gostou. A partir dali, a nossa relação com o Sebrae mudou, se transformou, porque era uma coisa de uma amplitude muito maior. O apoio, então a gente fez algumas ações com o Sebrae da regional aqui, participamos com o Sebrae de São Paulo, temos uma abertura muito grande lá, a gente é um case do estado hoje. Tivemos ações com o Sebrae Nacional também, fiz um podcast o ano passado com a Rita Batista da Globo, com o Primo Pobre, tudo pelo Sebrae. E na feira do ano passado a gente consolidou isso. A feira teve um momento Shark Tanks Experience, que era uma vertente do Shark Tanks com todos os Sharks no palco. Uhum. E foi aberto um concurso para que empresas se inscrevessem, e nós fomos uma das 3 empresas do estado selecionada para estar lá no palco com 3.000 pessoas ao vivo participando. E graças a Deus deu tudo certo. O Caíto, pelas regras do programa, a gente tinha que oferecer uma porcentagem do negócio por X quantia de dinheiro. Na época não fazia muito sentido, porque a gente estava começando, né? Então a operação ainda não tinha números para mostrar, mas ele topou vir por 10% da empresa e uma mentoria. Então essa mentoria acontece de 3 em 3 meses, a gente continua até hoje. E se Deus quiser, ainda na feira desse ano, a gente volta para lá para contar como foi esse primeiro ano e essa validação de negócio. Foi bem legal.
O Caíto, ele é o fundador da Chili Beans, é isso? Isso. É da Chili Beans que a gente conhece mesmo? Isso, óculos, exato, né? exato. E ele faz mentorias com vocês, é isso? Isso, a gente participa de uma mentoria com ele de 3 em 3 meses, né? Olha que legal. Junto com o consultor aqui da Regional, porque o Sebrae também sempre mantém essa relação próxima conosco para continuar a evolução. E ele passa algumas tarefas, umas lições de casa, vamos dizer assim, para a gente trabalha esses 3 meses, retorna, vê o que deu certo, vamos avançando, e aquele valor que nós solicitamos de investimento na feira, que no momento não fez sentido, ele continua em aberto. Ele falou que se realmente o produto continuar tiver dando tração, continuar tendo margem, nada impede dele investir, a gente aí, quem sabe, abrir uma indústria, uma fábrica ali em Ilha Solteira e poder regionalmente atingir São Paulo, depois Brasil, quem sabe, né? Tá vendo só onde a receita do seu avô levou vocês, Juliana? Olha que coisa impressionante. Antes da entrevista começar, eu falei que muitas vezes o sucesso está na gente perceber algo que ninguém ainda percebeu, não é? E isso está nos detalhes, né? Está na sensibilidade humana. Acho que nunca uma inteligência artificial vai substituir a sensibilidade humana, a memória afetiva, né? O amor que a gente sente por pessoas da família, por pessoas queridas, sejam elas familiares ou não. Então, olha aqui que é a sensibilidade de você trazer uma receita da história da sua família, para que as pessoas hoje experimentem, compartilhar esse sentimento, vai fazer com que o sucesso chegue até vocês. E aí vem toda a capacitação, tudo que vocês colocaram aqui, como é bonito a gente entender o início de uma história e perceber o sucesso que essa história, a dimensão que ela vem tomando. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? A respeito dos clientes, os clientes que procuram um produto de vocês, o que eles querem, assim, o que vocês entregam para eles? Cara, na verdade é exatamente isso que você colocou agora. Tanto nas feiras quanto a gente faz muito evento de rua também, a gente está presente em diversos locais. Nós já tivemos pessoas que experimentaram o pão de mel e choraram. Nós já tivemos pessoas que na hora queriam ser revendedores. Então isso o evento dos avós no dia de ontem foi uma maneira de evidenciar tudo aquilo que a gente vive e acredita. Porque para nós, não é só um negócio, não é só um produto, é exatamente isso. É unir as gerações através do doce, através da afetividade. E porque atrás do CPF e do CNPJ sempre vão ser pessoas. Uhum. E a gente adora estar com pessoas. O brasileiro, ele é muito assim, quente, é muito caloroso, e a gente gosta de estar junto, de compartilhar uma mesa. Então acho que o principal, que além da mensagem do empreendedorismo que a gente leva, saindo de uma MEI que os 4 tinham o nome sujo, pegamos um fomento no Banco do Povo para começar a empresa, a gente auto se sabota muitas vezes, né? Porque não consigo, ou o produto não é legal, ou o meu serviço não tem diferencial. E juntando essa receita, essa história, esse lado família que a gente sempre trouxe, né? A gente nunca abandonou de contar essa storytelling envolvendo a família. E essa vontade do brasileiro de dar certo, né? Então a gente leva carinho, afeto, muita determinação em tudo que a gente faz. E quando a gente joga isso tudo dentro da Ilha do Pão de Mel, tem dado muito certo, os clientes saem muito satisfeitos. Como eu coloquei para você aqui, até assustou, porque quem experimenta quer revender, e quem come é um cliente final, ele quer mais. Então a gente, graças a Deus, está fazendo parte do dia a dia de muitas famílias, em casamentos, em almoços, e essa é a nossa intenção, resgatar essa questão familiar. Perfeito. A gente está com o Instagram de vocês no ar, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, seguir vocês. Como é que é? @ilhadopãodemel.ilha. ilhadopãodemel.ilha. Olha que coisa legal aí. Ô Juliana, hoje, né, você olhando aí para o passado, para a trajetória que você construiu, para as memórias afetivas que você tem da sua família, do seu avô, dos seus avós, como é que você se sente vendo um negócio de sucesso como esse e você por trás disso? Olha, eu fico encantada, né? Eu jamais imaginei que ia chegar
aonde a gente está hoje, porque eu tinha uma outra história, eu tinha um pensamento de profissão, de futuro totalmente diferente. Eu até falava assim, cozinha não é para mim, né? E de repente eu me vi na cozinha, me vi fazendo doces, e quando eu estou na cozinha, é como se eu estivesse numa terapia. Eu esqueço da minha vida, esqueço das dificuldades que todo mundo tem seus problemas, suas cargas emocionais. Então, assim, lá dentro é onde eu me encontro. Realmente fazer doce, colocar no doce toda emoção, todo o sentimento que a gente tem pela família, para mim é maravilhoso, sabe? Quando um cliente chega para você, como eu tenho uma passagem de um senhor que comeu pão de mel de brigadeiro e se emocionou na minha frente, falou que lembrava de quando as filhas dele eram pequenas, fazia um brigadeiro para ele, sentava no sofá para comer. Então, assim, não precisa de mais nada. É gratificante, é emocionante e, assim, é a minha história, né? Perfeito, gente. Bom, quem está acompanhando a gente agora, para encerrar a nossa entrevista e quer consumir o produto de vocês, ainda está lá nas cidades que você citou, né? Isso, a gente está em Ilha Solteira por enquanto, em 20 pontos de venda mais ou menos. Em Três Lagoas nós estamos com 1 ponto, em Selvíria nós temos 2 pontos. A gente está reestruturando a operação porque realmente foi um estouro de vendas e em breve a gente imagina que nos próximos 2 meses, 3, a gente já consiga estar atendendo aqui a cidade de Araçatuba. Estamos ansiosos por isso, Fábio. Nós também. Fábio, Juliana, muito obrigado pela entrevista de vocês. Muito obrigado não só por vocês contarem a história de vocês, mas por vocês estarem aqui hoje, né, falando sobre isso, tendo saído lá de Selvíria, vindo para cá. Acho que vocês vão retornar ainda hoje também, né? Então, bom retorno para vocês, muito sucesso. As portas da Jovem Pan Araçatuba estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Flávio, Jonathan, e uma ótima semana a todos. Obrigado, Flávio, Jonathan, aos ouvintes. Obrigado mesmo pelo carinho e pelas portas abertas. Perfeito, gente. É isso. Você que está acompanhando a gente agora, acredite aí no seu potencial, acredite na sua ideia. A sua ideia pode ser revolucionária, você pode ganhar dinheiro com ela pode te dar muitos benefícios. É só você acreditar. Às vezes a gente se auto-sabota mesmo, como disse o Fábio aqui. Acho que é o ensinamento da nossa entrevista de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê amanhã, aqui a partir das 7 horas da manhã, na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Tchau!